Então é isso, continuando aqui o nosso segundo dia, esse é o segundo áudio. Os ancestrais, os seus ancestrais, os nossos ancestrais estão presentes nos nossos genes. Tá? Então, por isso que não existe esse desvínculo que as pessoas dizem, é totalmente desvinculado. Em um momento, o campo, que você vai entender o que é a partir do dia 3 com a Graça, ela vai falar sobre as ordens do amor e como foi descoberto, trazido tudo isso para a Terra, né? Através de uma pessoa, então ela vai explicar. Mas não existe um desvínculo dessa forma. Em um momento, o campo vai pedir o equilíbrio, tá? Então, as nossas células, elas guardam resquícios de comportamentos dos teus familiares, dos meus, de todos, não é? E isso acaba influenciando no modo como nós vivemos, como nós percebemos a vida, como a gente trilha os nossos caminhos, como nós fazemos nossas escolhas. Às vezes você está fazendo escolha aí que não são as tuas escolhas realmente, não é? Porque as tuas escolhas, elas devem ser feitas a partir de você, do seu coração, da sua alma, da sua verdade, tá? E você pode ser que esteja no meio de tanta, sabe, de tanta mágoa, de tanta ferida, de tanta vibração, de tantos registros, que você nem se conhece. É isso que eu mais vejo nos tratamentos, não é? Então a pessoa não se conhece, mas não tem jeito. É você que vai se conhecer, não adianta. Aqui nós vamos te ajudar, ok? Mas o trabalho todo é seu. Não existe terapia certa para isso. As terapias vão te ajudar a limpar, a equilibrar e compreender. Mas o grande clique é você. Ninguém vai colocar isso dentro de você. Você que vai expandir de dentro para fora a sua luz aí, tá? Então, esses resquícios de comportamentos familiares, eles acabam sim influenciando, assim como os aspectos positivos também, né? Não estou falando só dos negativos, né? Do que aconteceu. O que acontece é que o humano, como registra muito mais forte o que é negativo, e isso que traz um desequilíbrio imenso, e a Terra vive esse desequilíbrio hoje por conta disso, tá? Então, você, nas questões onde você tem bloqueios, onde você tem dificuldades, muito provável que está toda aí conectada com as suas questões familiares. Então, e também o seu comportamento, as características da personalidade, isso também, boa parte vem de tudo isso, da ancestralidade, dos costumes, né? Dos costumes e da história da sua linhagem familiar. Por isso que esses trabalhos vêm, né? Porque percebemos a necessidade de curar as feridas do passado, de todos nós, né? Então eu já disse que eu também estou nesse processo. Já passei por vários processos de constelação familiar, xamanismo, que eu gosto muito, e para mim me trouxe muita libertação, muita, mas estou aqui no processo junto com vocês, fazendo tudo, tá? Participando. E aí a necessidade de curar cada vez mais as feridas. Porque quando a gente começa esses processos, vamos curando as feridas que estão mais latentes ali, né? Então, eu curei algumas que estavam já muito latentes, gritando ali com relação ao meu pai, que eu nem imaginava, eu já falei isso para vocês, não vou repetir, e isso foi muito forte para mim, tá? E isso trouxe uma reorganização no meu presente, na minha vida. E quanto mais você vai curando essas feridas, você vai vislumbrando um futuro, um novo futuro, uma coisa melhor, é uma limpeza, é um alívio, sabe? Quando você passa pelo processo, depois você respira e continua, ok? Isso que nós estamos oferecendo aqui, 21 dias de ativação, né? 21 dias de ativação, de meditação, de cura. É preciso que você tenha autorresponsabilidade, tá? Para seguir, porque uma egrégora se faz para nos ajudar. Então, você que está fazendo, que está ouvindo, você faz parte dessa egrégora, que também é uma grande força espiritual e energética. Então, você não está só, tá? Nós não estamos sós aqui desenvolvendo isso, porque existe a parte invisível que você não vê, mas ela existe. Estou eu aqui para te dizer que existe uma grande força de seres que estão reunidos, trabalhando aí
junto com você. Mas o que eles dizem? Que existe a sua contrapartida, né? Então existe a sua dedicação, existe o seu conhecimento, existe a parte que você precisa entender. E o primeiro ponto é não fazer-se de vítima, ok? Então, essas curas também trazem uma reconexão com a energia ancestral, não é? E ajuda você a entender da onde que você veio, quem você é, que sangue que corre aí na sua veia. Vai buscando aí, fala com o pai, fala com a mãe, né? Eu fiz isso com meus pais, tive essa oportunidade, graças a Deus, de conversar com eles e perguntar sobre... Eu perguntava, pai, e sobre você quando era pequenininho? Porque a gente não costuma imaginar os pais criança, né? Você já imaginou teu pai pequenininho? Ali com 3 aninhos, depois com 5. Eu ficava imaginando meu pai. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a minha mãe também. Mas eu imaginava muito pouco meu pai. Porque a minha mãe já falava mais da vida dela. E ele não falava, né, do passado. E de quem era, de onde ele veio. Então ele não conheceu o pai dele também, né? E eu comecei a fazer as ligações aí daquilo que eu sentia falta nele, né? Uma negligência, uma falta de conexão com os filhos, enfim. E aí eu vi que ele também não teve isso como pai. Ele não conheceu o pai dele. E quem registrou ele foi uma outra pessoa. Olha que loucura, né? E aí trouxe a energia da outra pessoa para ele também. E aí você vai puxando o fio da meada, assim, não é? Vai por cima, tentando entender. E vai honrando seus ancestrais, tá? Os nossos ancestrais, eles influenciam em tudo, na sua aparência física, no seu comportamento, na sua energia, nas tuas escolhas, nos teus medos, nos teus sonhos, nas tuas crenças, em tudo. Então, influencia em tudo. E aí a gente precisa, de alguma forma, trazer para o nosso campo o perdão. Aí você vai falar, eu vou perdoar o quê? Se eu nem sei da história dos meus antepassados, vai perdoá-los, mesmo não sabendo, tá? Porque eu estou falando agora com o seu inconsciente, é ali que estão guardadinhas as memórias. Você tem o registro de tudo. Você não tem consciência, tá? Mas você tem o registro de tudo. E você vai perdoando a nível de inconsciente. E vai honrando cada vez mais. Porque é nesse perdão e nessa honra que você começa a curar os padrões ancestrais negativos. E quais são eles? Geralmente são culpa, sabe? Uma raiva, um ódio dentro de si. As pessoas não falam, fulano tem um ódio, não sei de onde veio. É daí. Complexos, rejeição, complexos de inferioridade, sabe? Aquela pessoa que acha que nasceu só para servir, a pessoa que acha que nunca vai chegar num estado de ter uma vida confortável, de ter dinheiro, de ter uma empresa, Tem muita gente que nasceu com muitos dons, nasceu para brilhar, todos nós, na verdade, não é? Nascemos para brilhar, para executar coisas maravilhosas, e só que não se acha. Imagina, eu antes fazia essas constelações, passar por esse processo, que eu ia imaginar na minha vida que eu ia conduzir grupos para fazer ativações dentro da pirâmide. Minha gente, nunca que eu pensava isso na minha vida. Eu sempre gostei das pirâmides, claro, né? E do Egito, mas que eu ia desenvolver projetos tão grandiosos. Nunca. Porque eu sempre eu tinha uma baixa autoestima, não é? Porque eu considerava tudo isso que eu trago da minha linhagem ancestral, que são essas falas, né, de cura, essa conexão com a natureza, com os cristais, sabe, com os números, geometria, tudo isso também vem dos meus ancestrais. Claro. Mas a outra parte negativa, né, que a gente sabe de muitas dos ancestrais, principalmente femininos, o quanto sofreram, o quanto foram massacradas, o quanto que foram consideradas bruxas, não é? Porque realmente eram pessoas que manipulavam uma alquimia, uma energia, e foram todas jogadas na fogueira. Então, tudo isso que tinha no meu campo, e outras coisas também, né, com relação ao próprio Brasil, com relação aos nossos índios brasileiros, porque graças a Deus eu tenho sangue de índio, sangue de negro. Então, tudo isso. E quando eu passei por esses processos, minha vida
Quem me conhece, está fazendo a reprogramação, que me conhece antes da reprogramação, sabe do que eu estou falando, né? Do quanto minha vida se transformou. Então, você está ouvindo uma pessoa, eu não comecei de cima. E hoje eu considero que eu estou num lugar muito bom, mas ainda quero alcançar mais curas para eu poder ajudar mais pessoas, né? Então, uma coisa sempre tive de fato, querer ajudar um grande número de pessoas. Por isso que o meu trabalho hoje é em grupo e não é individual, porque assim eu tenho como ajudar um maior número de pessoas, tá? Mas eu não pensava isso e até nem almejava coisas grandiosas, porque também trazia esse complexo de rejeição com relação ao dinheiro, uma questão espiritual com relação ao dinheiro, que o dinheiro não era uma coisa legal, que era sujo e tal, e isso tudo. Então, mesmo me considerando hoje num ponto bem bacana da minha vida, mas que eu quero ainda, almejo mais que eu digo, cura, para eu poder compartilhar, para eu poder multiplicar, porque eu sei que eu vim para cá também com essa missão de ancoramento de sistemas energéticos no planeta, não é? Então eu estou dizendo isso para você, para te dizer que nós somos pessoas iguais, tá? Eu vim de um pai e de uma mãe como você, tá? E a gente tem o mesmo, somos feitos da mesma matéria, da mesma bioquímica. Nós somos iguais. Então, o que um consegue, o outro também consegue. E isso eu devo muito a esses processos de cura que eu vivi no xamanismo, na constelação familiar. Depois, quando eu fui para o Egito a primeira vez, e eu canalizei a mesa de estação radiônica, que é a ferramenta que eu trabalho também, que eu difundo. Muitas mesas, eu passei por vários processos de mesa, e aí eu fui caminhando. Então, eu sou muito grata também por todas essas ferramentas e por tudo que eu passei em vários locais. Centro Espírita Kardecista, sabe? Que eu tenho muito respeito, mas hoje já não é mais a minha praia. Mas eu tenho muito respeito porque foi o primeiro passo e a primeira mão que foi estendida para eu começar a me entender dentro dos meus processos espirituais. E depois a Umbanda, que eu passei 1 ano, em Aracaju tem um centro espírita maravilhoso que ajuda muita gente, é um centro muito quântico, que se chama Águas de Aruanda, os meninos são maravilhosos, e ali eu comecei a compreender todo o meu processo, uma ajuda, e assim eu fui caminhando. E você também vai. Eu estou certo disso, desde que você queira, e desde que você não precise de muletas, e que a reprogramação não seja uma muleta para você. E seja, sim, uma janela aberta para você ver e enxergar e caminhar por si só, ok? Termino a minha fala por aqui hoje e no próximo áudio a nossa meditação, ok? Se prepara para meditar, para essa atividade e amanhã eu volto aí com vocês. Um beijo e até mais.